Olá, estamos chegando pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta. Você fica bem informado assistindo a TV Cidadã. E como vocês viram, estamos de roupa nova, TC News com a nova vinheta e uma nova programação. Muita novidade vai vir por aí. Olha, eu vou apresentar para vocês um projeto que acontece lá na Barra de São Miguel, numa escola da Barra de São Miguel, com a iniciativa de uma professora de um projeto Leitura Gera Ação. A repórter Juliana dos Anjos foi lá e vai trazer a novidade para você. 336 livros. Essa é a quantidade de exemplares que a Vitória devorou em 2019. Ela faz parte de um projeto chamado Leitura Gera Ação. A iniciativa partiu da professora Euseni, que ensina língua portuguesa na Escola Municipal Medéia Cavalcante de Albuquerque, na Barra de São Miguel, litoral sul de Alagoas, e estava inquieta com a falta de leitura dos alunos. A professora propôs aos estudantes o seguinte desafio: ler 36 livros durante o ano. E eles toparam. Eles leem os livros, faz a parte escrita de tudo que entendeu, senta comigo e conta falando o que entendeu de cada livro. E foi nesse momento que a gente foi tendo uma intimidade, né? Elas conseguiram entender que a professora eu posso confiar. A professora eu posso contar, eu posso me abrir. E foi isso que aconteceu. Além do incentivo à leitura, o projeto ajudou a professora a conhecer mais as histórias dos alunos e assim entender as dificuldades em sala de aula. Foi aí que eu entendi por que eles não avançam. Eu entendi que era um bloqueio que tinha na vida deles. Ou o pai, ou a mãe, ou uma avó, um tio. Alguma coisa acontecia na vida deles que eles não avançavam. E com essa descoberta, eu fiquei PhD em psicologia. E cada um ia contando a sua história de vida. Eu disse, mas olhe, respeita a história da sua família, respeita a história do seu pai, da sua mãe, não entenda, nem queira entender porque não estudaram, mas faça a sua história. E uma coisa que eu percebi, né, nós trabalhamos os medos, e cada um tem um medo. Eu percebi que o maior medo deles era o de prosperar mesmo, porque como eles tinham uma história atrás de não prosperar, eles podem prosperar com a leitura. E foi isso que eu consegui perceber neles. E foi assim que o Leitura Gera Ação mudou a vida desses adolescentes do 8º ano. A Willa Talani não tinha o hábito da leitura e conseguiu ler 200 livros. Ela conta que melhorou a forma de se comunicar e que ainda abriu a mente em relação aos planos para o futuro. Quando eu comecei a ler os livros, eu não tinha mais tempo de pensar em nada de ruim e só em coisas boas e no futuro melhor para a minha vida. E assim, eu quero dar um futuro bem melhor para minha família, ela tendo condições ou não. A Vitória, que leu 300 livros a mais do que a meta estipulada pela professora, disse que melhorou o desempenho até em outras matérias. Eu já tinha o costume de ler. Era grande, só que quando era mais pequenininha, eu fui perdendo mais o gosto por leitura porque tinha o telefone, né, para ajudar também. Foi tirando um pouco o foco dessa parte dos estudos. Só que aí a professora veio, aí incentivou a gente, aí veio os livros e eu fui vendo, fui gostando mais. Aí eu peguei novamente, muito mais na verdade, tanto que eu ainda leio, né? Eu faço as redações com a professora, a ajuda dela também. A professora de Geografia, Elizabeth, concorda. Ela comenta que a postura dos estudantes na sala de aula e as notas melhoraram de forma significativa. Na minha disciplina de Geografia, é necessário a leitura para interpretar o texto que eu passo para eles. E o vocabulário, enriquecer o vocabulário, porque não vai, se não tiver um vocabulário muito rico, tudo que ele vai interpretar vai sair muito pequenininho. Hoje eles já se corrigem na sala de aula. Às vezes vai fazer, não, mas não é assim não, a palavra é desse jeito, existe uma concordância. O resultado da dedicação de professores e estudantes envolvidos nesse projeto é possível ver nos números. 90% de aprovação dos alunos do 8º ano, redução da evasão escolar e 19 estudantes dessa escola aprovados no Instituto Federal de Alagoas. A gente já percebe a olho nu um resultado de aprovação, de diminuição do número de evadidos do município. A gente vê esses meninos
participando de eventos e se destacando, sabe? Quando a gente vê uma aluna dando uma entrevista, né, totalmente desenrolada, a gente vê o quanto faz a diferença na vida dessa criatura um projeto desse porte, né? A gente também, o projeto do IFAO, que a gente já trabalhava, mas esse ano a gente teve, né, 19 alunos aprovados para ir, né, para o IFAO. Então, a leitura em si, a gente vê esses meninos já lendo de uma forma, interpretando. E a promessa é que essa iniciativa transformadora só cresça. A ideia da professora Euzenir é ampliar para outras turmas e, assim, expandir os horizontes de muitos outros alunos. Parar nunca, jamais. Nós temos alunas que lê Sherlock Holmes. É fantástico isso, né? E os livros que a gente achava que era só para didáticos, passou já para todo tipo de livro. A gente fica encantada que pôde ser usada para isso, né? Que isso deixa realmente uma professora muito feliz em ter alcançado o objetivo dela, né? Em um ano. 2019 foi o ano. Que beleza, né? É isso que a gente precisa, de educação, incentivar os alunos a não estar mais no computador também, que faz parte, mas que leiam, que peguem os livros. E esse projeto aí merece os parabéns. Professora Euzenir, parabéns, e toda a equipe, a secretária de Educação da Barra de São Miguel, por esse projeto. E eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Até lá!